Livro de Romanos, capítulo de número 12, é o tema, né? Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados, ou não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo de número 10. E veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos nesta noite. Queremos entregar, Senhor, a minha vida, a vida de cada um que entrou por essas portas nas tuas mãos, e te pedimos que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração. Que seja uma noite abençoada. Sabemos que o Senhor já se faz presente através do teu Espírito, mas continue trabalhando e fazendo o teu querer neste lugar, em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento. Vamos louvar a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos adorar ao nosso Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Se você souber, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei, eu te louvarei conforme a e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei e a ti, ó Deus, com meu viver cantarei e contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei suas obras, pois por tuas mãos foram criados e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti, Senhor, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Agora a honra, a glória
Receba, Senhor, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor a Jesus, Jesus. A honra, a glória, a força, oh aleluia, e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Oh, aleluia! Toda a honra, toda a glória seja dadas ao nosso Rei, ao nosso Deus, ao nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Nós lemos no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo de número 10, que Deus vai chamar Samuel. E ele vai ouvir a voz de Deus e vai responder. Mas eu quero voltar um pouquinho lá no capítulo de número 1, no livro de Samuel, que fala sobre o seu pai, a sua mãe, Eli e Ana. A Bíblia vai dizer que Eli, ele tinha duas esposas, Ana e Penina. E eu quero aqui abrir um parênteses para os irmãos que estão aqui, você que está nos assistindo pela internet, que quando nós falamos que Eli tinha duas esposas, era um costume da época. A monogamia não estava previsto no projeto de Deus. A Bíblia vai dizer que existe sim várias passagens em que você vai ver alguém tendo várias mulheres. Salomão teve 700 e 300 concubinas, casou com a filha do rei do Egito, e o casamento dele foi político. Nós vamos ver que Abraão também passou por esse processo. Livro de Gênesis, capítulo de número 4, versículo 19, fala que Lameque teve duas mulheres. Mas o projeto de Deus não foi esse. O projeto de Deus está lá em Gênesis, quando ele diz que não era bom que o homem ficasse só, e aí ele instituiu ali a sua esposa. Macho e fêmea, Deus os criou. E o próprio Senhor Jesus falou que no princípio não era assim, quando perguntaram sobre repúdio, sobre deixar as suas esposas, sobre o relacionamento. Paulo escreve carta a 1 Timóteo, falando que aquele que quisesse exercer algum cargo, seria ele o espelho da igreja, que deveria ser homem de uma só mulher, não dado a vinho. Então, no princípio, Deus estabeleceu que o homem tivesse uma só mulher.
A partir daí nós vamos entrar no texto de Samuel, capítulo de número 1, no versículo de número 4, diz que sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porção a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. 1 Samuel, capítulo de número 1, vai dizer que houve um homem em Ramá, na região da montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Tinha duas mulheres, o nome dela era Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. Subia este homem anualmente à cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, e ali eram os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava parte do sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. Eucana era um homem que tinha Ana como a mulher que ele amava, que foi a primeira mulher que ele casou. Como Ana não podia ter filhos, um costume de alguns povos, e me parece que ele absorveu esse costume, porque ele traz uma outra mulher para que pudesse gerar e desse a ele descendência. Mas Ana era quem ele amava e ela não poderia ter filhos. A Bíblia vai dizer que lá no capítulo 1, versículo 4, que ele dava porções a Penina e a sua mulher e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente lá no 5, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E eu começo a aprender aqui, nós estamos no domingo da família feliz, e eu começo a aprender aqui com Eucana sobre a questão da atenção dada à sua família. A Bíblia diz que ele dava atenção a seus filhos, mas ele dava uma atenção mais excelente a Ana porque ele a amava. E temos que aprender com a palavra de Deus. E temos que aprender com Eli essa atenção necessária para as nossas famílias. Ele não só está com ela, ou melhor dizendo, não é só estar com a esposa, mas é se fazer presente ao lado dela, vendo a sua necessidade. Porque muitas vezes estamos com as nossas esposas dentro de casa, mas muito longe dela em questão de proximidade. Às vezes nós, como homens, estamos dentro de casa e entramos dentro da nossa caixa. E esquecemos que temos alguém na nossa casa muito sensível e que depende muito de proximidade e de ter uma atenção especial. A Bíblia vai dizer que Eucana, ele vai dar uma atenção aos seus filhos e uma atenção especial àquela pessoa que ele amava. Às vezes perdemos tempo fazendo tantas coisas e esquecemos de estar próximos, dando a atenção necessária à nossa família, à nossa esposa. Às vezes chegamos em casa, ficamos nas redes sociais muitas horas, mas não sentamos para ver um filme com a nossa esposa, comer uma pipoca com um refrigerante, perguntar para ela se está tudo bem, se ela quer ficar conosco naquele momento. A Bíblia diz que Eucana dava a atenção necessária aos seus filhos e uma atenção dobrada para quem ele amava. Colossenses capítulo 3, versículo 19, Paulo vai instruir os maridos dizendo: vós maridos amai as vossas mulheres e não irriteis com ela, ou com elas. Tem muita mulher irritada porque o marido não tem dado a atenção necessária. Eu quero pregar uma palavra bem simples aqui, mas bem didática,
Porque nós estamos vivenciando momentos muito difíceis. E esse domingo é o domingo da família. E nós queremos aprender com a palavra de Deus a melhorar o nosso relacionamento familiar. Quem crê, diga glória a Deus. Amai as vossas mulheres e não as irriteis. Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou a ela, para santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E a pergunta que é: tu tem orado com a sua esposa? Você que é crente, diz que é crente, anda com a Bíblia, vem para o culto. Você tem ministrado na vida da sua esposa? Você que é crente, anda com a Bíblia e vem para o culto. Paulo está dizendo que nós temos que amar a nossa esposa como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Santificar a nossa esposa pela palavra. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Nos orienta a orar com as nossas esposas. Orar juntos. Porque não é só estar dentro de casa. É ver qual é a necessidade dela. Esses dias eu estava em casa e eu fiquei pagando as minhas contas em casa e minha esposa ficou muito brava comigo. E ela falou para mim: eu estou sozinha. Mas eu estou dentro de casa. Eu estou aqui no quarto pagando as contas. Ela falou: eu estou sozinha. E eu falei: Senhor. Eu estava pagando as contas, fiquei quase que o dia todo e esqueci das necessidades dela, de estar comigo, de falar comigo, de conversar comigo. Então, esse homem, Eucana, ele está dando a atenção necessária à sua família, à sua esposa e aquela a quem ele mais amava. E nós temos que aprender com ele. Diga glória a Deus. Eu prometo que eu vou ser bem sucinto aqui. Eucana sabia que não só os filhos precisavam de atenção, mas também, principalmente, a sua mulher. Até porque, meus irmãos, um dia os filhos vão embora. Quem tem filhos aqui? Em casa ainda? Quem tem filhos em casa? Muita gente. Um dia seus filhos vão embora. E vai ser só vocês dois. Aí tu imagine sua mulher sozinha, sem você dar a atenção necessária para ela. Tu acha que teu casamento vai resistir? Sem você chamá-la para ver um filme no Netflix, um filme evangélico pelo YouTube, comendo uma pipoca com refrigerante, tu acha que teu casamento vai resistir? A Bíblia não fala para os maridos amarem os filhos no sentido literal, no sentido de relacionamento eterno. A Bíblia diz para que os maridos, os homens, ensinem seus filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina, ou seja, na palavra de Deus, e admoestação no Senhor. A palavra de Deus não fala: pais, amai os vossos filhos, não. A palavra de Deus fala: você que é pai, você ensina, doutrina, não no sentido de relacionamento eterno, porque, como eu falei, uma hora os filhos vão embora. Ah, pastor, não tem que amar o meu filho? Claro que você tem que amar. Mas você não pode amar mais o seu filho do que a sua esposa, porque uma hora o seu filho vai e a sua esposa fica. Ou você vai querer que a sua esposa vá com o seu filho? Ele sabia que tinha que dar atenção para os filhos, mas a Bíblia vai dizer que ele dava uma atenção dobrada para quem ele amava. Quem está entendendo, diga amém.
Colossenses capítulo de número 3, versículo 21 vai dizer: vós marido, dizendo, vós pais, não irritei os vossos filhos para que não percam ânimo. É incentivar o seu filho a alcançar o objetivo dele, não desmotivar, não dizer que ele não é capaz, não dizer que ele não pode. De repente ele não é aquela pessoa CDF, mas se estudar um pouquinho ele consegue chegar aonde Deus quer que ele chegue. É um desafio, mas nós temos que buscar em Deus alcançar esse desafio. É um desafio. Como todas as famílias, a de Eucana não era diferente, tinha problemas, mas todos os problemas surgem para serem solucionados ou, pelo menos, buscarmos selecionar os problemas. Amém, irmãos? Ana estéril não gerava, a Bíblia vai dizer. Anos se passam e aquele sentimento que Ana tinha de não poder ter filho, de não poder gerar, de não poder constituir uma família por ela, começou a represar os seus sentimentos. Preste atenção. Deus quer falar conosco nesta noite, amém, irmãos? Os sentimentos de Ana começaram a ser represados. E a Bíblia vai dizer que a Ana ela vai começar a ter alguns sintomas. Porque as emoções, os sentimentos dela começam a ser represados. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo de número 7. Então Eucana, seu marido, lhe disse, versículo 7, amém. Assim fazia de ano em ano, sempre que subia à casa do Senhor, e a outra irritava, e por isso chorava e não comia. 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? 9. Então Ana se levantou, pois que comeram e beberam em Siló. Ele, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Só até aí. Eu não sei se Eucana estava pronto para ouvir as insatisfações da mulher dele. Eu não sei. Mas há maridos que não têm essa paciência e não conseguem ouvir as insatisfações das suas mulheres. O pior de tudo é quando nós não conseguimos ter essa habilidade de ouvir as insatisfações das nossas mulheres. Alguém pode ouvir e dar a atenção que tanto ela precisa. Eu vou repetir. Quando a gente não tem a habilidade de ouvir as insatisfações das nossas mulheres, alguém pode vir, ouvir as insatisfações dela, e isso pode causar um problema muito sério no seu relacionamento. Porque tem gente que não consegue ouvir as insatisfações das mulheres, das suas esposas. É grosso, se irrita por qualquer coisa, é insensível, não consegue ouvir o seu cônjuge, fica irritado por qualquer coisa. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 19. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 19. Portanto, amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Está pronto para ouvir as insatisfações da sua esposa? Porque se você não ouvir, alguém vai ouvir, porque ela vai ter que falar para alguém. De repente, aquele colega do trabalho está vendo ela toda triste, diferente,
E vai perguntar para ela, poxa, você está tão triste, você está tão diferente, o que está havendo? Não, nada não, nada não. Mas é o marido que não consegue ter paciência de ouvir as suas insatisfações. Aí o amigo do trabalho vai ouvir, puxa vida, você não merece isso. Sabe onde essa história vai parar, né? Puxa vida, você não merece. Ele não te dá a atenção necessária, puxa vida, não consegue te ouvir. E isso foi trazendo para ela uma amargura, porque a pessoa está represando seus sentimentos. Se o marido não consegue ouvir as insatisfações da mulher, para quem ela vai contar? Muitas das vezes para ninguém. Uma pessoa falou comigo, pastor, eu estava lá, eu estou no meu trabalho e eu tenho muitas mulheres lá que eu estou conversando, porque elas estão sendo reprimidas dentro da sua própria casa, o marido não consegue ouvir as suas insatisfações. E elas vêm conversar comigo, ainda bem que tem ela lá, né? Poderia ser um homem, né? E isso foi trazendo para ela uma amargura de alma. Triste é uma pessoa amargurada de alma. É o resultado de uma frustração, de um relacionamento não resolvidos, causados por ira, por inveja, por fofoca e etc. Hebreus capítulo de número 12, versículo 14 e 15, ele vai falar sobre essa amargura. Hebreus capítulo 12, 14 e 15, diz, segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, tendo cuidado, continue aí, tendo cuidado que ninguém se prive da glória de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muito se contamine. Triste é uma pessoa amargurada, porque a amargura ela é comparada a uma raiz que tem o poder de crescer dentro da gente, dentro do nosso íntimo, dentro do nosso interior, e está acontecendo com Ana. Por isso que eu estou dizendo aqui, não permita que os seus sentimentos sejam represados. Ela está ficando amarga, ela não está comendo mais, ela não está querendo falar com ninguém, ela está com amargura de alma, e ela vai dizer isso aqui na palavra de Deus. Ela cresce no nosso interior, ela cresce internamente, essa raiz, ela vai no centro das nossas emoções, no nosso íntimo, contaminando e se espalhando em pessoas que estão à nossa volta. A raiz da amargura, ela é tão tremenda, irmão, ela é tão maligna, ela é tão diabólica, que ela faz com que o nosso prazer seja diminuído em estar próximo da nossa família. Essa raiz de amargura, ela faz com que nós temos dificuldade de dar o nosso melhor para Deus. Ela faz com que nós venhamos a nos ver como seres desprezíveis. Muitas das vezes como coitadinhos. Muitas das vezes como acusadores. E faz com que a gente não se sinta bem na comunidade. Porque reprimimos o nosso sentimento, a gente sai sentindo alguma coisa por alguém. Raiva, desprezo. E esse sentimento vai crescendo dentro da gente, vai atrapalhando a gente dar o melhor de Deus num culto, a gente conviver em família. É o que está acontecendo aqui com Ana. Mas o Espírito de Deus está aqui para trabalhar dentro do meu coração, do teu coração. Se tiver alguém aqui com esse sentimento, vai sair para a glória e louvor do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que permitir, incentivar que o outro fale. Todos nós temos uma individualidade. Você como homem tem sua individualidade, mas você é pai.
Você como mulher tem sua individualidade como mulher, mas você é mãe. Você como filho tem a sua individualidade, mas você é filho independente do seu pai e da sua mãe. E nós temos que nos incentivar a nossa família a falar, a se comunicar, a expressar os seus sentimentos. Ana está com seus sentimentos represados. E ela entra agora nessa amargura de alma. Pastor, realmente meu marido não está preparado para ouvir, ele não me ouve, ela não me ouve. Faça como Ana. Ela se prostrou aos pés do Senhor. Ela foi buscar a Deus lá no quarto, lá no templo, lá na igreja. Tiago capítulo 4, versículo 8 vai dizer o seguinte: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Não se aproxime de Deus só quando você achar que está legal, não. Vem do jeito que tu está, todo lanhado, todo quebrado, todo ferido, todo machucado. Jesus nos orienta a isso. Mateus capítulo de número 11, a partir do versículo do número 28, Jesus diz o seguinte: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é jugo? Uma peça de madeira com duas entradas para que o boi ficasse preso ali. Um boi entrava nessa parte e o outro boi entrava na outra, para andar no mesmo passo, na mesma direção. Jesus está dizendo o seguinte: você tem que andar na mesma direção com Jesus, próximo dele, junto dele, colado a ele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Só vamos aprender a lidar com situações se nós estivermos com aquele que pode nos ensinar. Só podemos lidar com determinadas situações andando ao lado daquele que pode nos ensinar. Jesus não manda você vir quando você achar que está legal, não. Vem todo quebrado, que Jesus vai te trabalhar na tua vida, vai trabalhar no teu coração, vai trabalhar na tua família, vai trabalhar no teu filho, vai trabalhar no teu casamento, e o nome dele vai ser glorificado. Livro de Lucas, capítulo de número 1. Se aproxime daquele que pode fazer o impossível. Eu aprendo aqui com a Ana que ela vai se aproximar de Deus. Ela vai se aproximar daquele que pode fazer o impossível. Me lembro de Zacarias, quando ele vai pedir a Deus um filho, João. E nesse período Deus também vai abençoar Maria, mãe de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas. Livro de Lucas. Eu vou ter que correr aqui. Capítulo de número 1. A partir do versículo de número 26. Lucas 1, 26. Está ali. E no sexto dia foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade chamada Nazaré, 27. Uma virgem despojada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria, 28. E vindo o anjo até lá, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. 29. E vindo, ela turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria esta. 30.
Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. 31. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, chamarás o nome Jesus. 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus será o trono de Davi, dará o trono de Davi. 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o homem? 35. 35. Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que chamava estéril. 37. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Tem uma canção que diz, né? O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível está aqui nessa noite, ministrando aos nossos corações, dizendo que aquilo que você precisa para a tua família, para a tua casa, para a tua vida, não é impossível para Ele. Ela vai para a casa de Deus e vai pedir a esse Deus de impossível que faça o milagre, que ela precisa ter um filho, que ela precisa ter uma família abençoada, que ela precisa ter um casamento abençoado, e ela vai se aproximar daquele que pode fazer o impossível. E Samuel vai ser gerado, vai nascer, ela vai receber a bênção. Mesmo incompreendida, ela se aproximou de Deus. Mesmo incompreendida, ela entregou a vida para Deus, teve um encontro com Deus e alcançou o favor de Deus. Primeiro Samuel capítulo 2, versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços, os filhos de Eli, perante o Senhor, porquanto homens desprezavam a oferta do Senhor. 1 Samuel 2,18. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido de um éfode de linho. 1 Samuel 2,26. E o jovem Samuel crescia, ou em algumas versões, ia crescendo e fazia agradável assim para o Senhor, como também para os homens. Sabe o que eu aprendo aqui também com essa família? É que nós não devemos nos envergonhar de ser diferente. Até porque nós lemos lá em Romanos capítulo 2, que é o tema da nossa igreja, pastor Jorge, que existe um Deus que transforma a nossa vida, ou seja, que nos dá uma nova direção, é uma metanoia, que nos faz viver na contramão do mundo, que nos faz ser diferente. Se você vai na contramão do mundo, você vai ser diferente. Não se envergonhe de ser diferente. Enquanto os filhos de Eli faziam tudo errado dentro da igreja,
faziam tudo errado dentro da sociedade, Samuel servia e ministrava perante o Senhor. Ele ministrava perante o Senhor, ainda jovem. Ele não ministrava perante o sacerdote, ele ministrava perante o Senhor. Tudo que ele fazia era para o Senhor. O trabalho dele era para Deus. A vida na igreja era para Deus. E ele não vai, em nenhum momento, se envergonhar de ser diferente. Enquanto alguns estão profanando o templo, Samuel está servindo ao Senhor. Mude o seu olhar. Passe a olhar para o autor e consumador da sua fé. Samuel, ele vai ser diferente, ele vai andar na contramão. No 26 vai dizer, e Samuel crescia, ou ia crescendo, e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Samuel está indo na contramão dos filhos de Eli. Ele está vivendo num ambiente terrível. Mas as instruções que ele recebe da sua mãe, as instruções que ele recebe das pessoas que estão direcionando, está fazendo com que ele vá na contramão de tudo aquilo que eles estão fazendo dentro da casa de Deus. Ele está servindo a Deus. Ele está sendo visto por Deus e pelos homens. Aqui, a Bíblia não está falando sobre questão de financeira, não. Está falando de testemunho. Está falando de crescimento no caráter. De testemunho de quem decidiu servir ao Senhor. E ele ia crescendo. Ele ia crescendo. A conversão, a mudança de direção, a mudança de pensamento, está lá em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis, não vos moldeie a esse mundo. Aleluia. A mudança que Deus faz na nossa mente vai nos fazer diferente das pessoas do mundo, não tem jeito. Enquanto uns vão querer errar, você vai querer acertar. Enquanto uns vão querer mentir, você vai querer dizer a verdade. Enquanto uns vão querer separar, você vai falar assim, não vou ficar junto com a minha mulher, vou ficar junto com o meu esposo, porque isso é projeto de Deus. Ele está indo na contramão de tudo. Eu me lembro de Paulo, Atos capítulo de número 9, quando ele teve encontro com o Senhor Jesus lá em caminho de Damasco. A transformação que Deus fez na vida dele. Aí ele fala, lá em Romanos capítulo de número 1, versículos 16 e 17, porque não me envergonho do Evangelho, eu sou diferente mesmo, todo mundo sabe. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação do que aquele que crê. Primeiro os judeus, depois os gregos, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 2, versículo 20, eu vou estar terminando essa palavra. Ele diz para a igreja de Gálatas, já estou crucificado com Cristo. Metanoia, mudança. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé, pelo Filho de Deus, no qual me amou e se entregou a si mesmo a mim. Irmãos, enquanto você vai na contramão do mundo, enquanto você vai pedindo a Deus, transforma a minha família, transforma a minha casa, transforma meu casamento, transforma a minha vida, Deus vai trabalhando ao seu favor. Isaías 43, 13 vai dizer, antes que houvesse dia, Deus falou para o povo, antes que houvesse dia, antes que tudo havia sido formado, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Porque operando eu, quem impedirá? Se você quiser hoje, você vai sair daqui diferente para a sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Os filhos diferentes com os pais diferentes com os filhos. Porque Deus, nessa noite, quer fazer
uma mudança, uma metanoia na nossa vida, na nossa mente, e abençoar a nossa casa e abençoar as nossas famílias. Enquanto você vai na contramão, Deus vai operando. Enquanto você vai na contramão, Deus vai trabalhando. Quando você vai na contramão, Deus vai construindo, Deus vai restaurando, Deus vai transformando, Deus vai fortalecendo, Deus vai mudando, Deus vai dando direção. Que essa palavra possa ficar no teu coração, que essa palavra possa ficar dentro da sua alma. Que você possa dar uma atenção maior à sua esposa, que você possa dar uma atenção maior ao seu esposo, que você possa dar atenção maior ao seu filho, que você possa dar a atenção necessária e buscar em Deus estratégias, porque não existe nada, uma receita, mas o Espírito de Deus nos dá estratégia e nos ensina como vencer as adversidades e fortalecer a nossa família para a glória de Deus.